Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Os governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país declaram apoio a Jair Bolsonaro. O PDT do ex-candidato Ciro Gomes e o Cidadania decidem apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. A Justiça Paulista condena o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, Fernando de Carvalho Lopes, a mais de 100 anos de prisão por estupro de vulnerável. Presta depoimento no Rio um dos 3 jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto acusados de estupro. Um estudo internacional conclui que 1 em cada 3 jovens brasileiros não consegue estudar nem trabalhar. Nas prateleiras dos supermercados, embalagens passam a trazer mais informações nutricionais sobre os alimentos. O Jornal Nacional está começando. Os votos obtidos por Jair Bolsonaro e por Luiz Inácio Lula da Silva no domingo fizeram desta eleição a mais disputada num primeiro turno desde a redemocratização do Brasil. Nunca fomos tantos nesse ato fundamental de exercício da cidadania. Nós não podemos viver num país civilizado, democrático, sem voto. Em números absolutos, foi o maior comparecimento de brasileiros numa eleição. E a contagem dos votos não mostra só quem são os vencedores. Revela também o comportamento do eleitor na urna. 4,41% decidiram não escolher nenhum candidato. Votaram em branco ou anularam o voto. O menor percentual desde 1989. Entre os eleitores que fizeram uma escolha, o resultado das urnas mostra que houve uma concentração de votos nos 2 primeiros colocados, com os outros concorrentes muito atrás na disputa. Desde que o país passou pela redemocratização, esse cenário de tantos votos nos 2 candidatos a presidente que vão para o segundo turno nunca aconteceu. Em 1989, houve uma distribuição maior dos votos entre os candidatos. O primeiro e o segundo colocados, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor, somaram apenas 47% do total de votos válidos. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva e José Serra totalizaram 69% dos votos no primeiro turno. Os 2 primeiros colocados na eleição presidencial de 2006, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, alcançaram 90% dos votos válidos. Agora esse número foi superado. A soma dos votos em Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro representou 91,63% do total. E a diferença na votação entre os 2 mostra a disputa mais acirrada desde a redemocratização do país. Foi mais fácil se posicionar agora, decidir agora, quando você tem 2 opções que despertam forte paixão, seja paixão positiva, seja paixão negativa, e que o eleitor já conhece, porque já experimentou os 2 mandatos, vivenciou os 2 mandatos, então fica mais fácil tomar a decisão. 32 milhões de brasileiros preferiram não votar. A abstenção passou de 20%. No dia 30 deste mês, no segundo turno, os eleitores devem voltar às urnas. O presidente do Brasil será escolhido pela vontade da maioria. É a soberania popular exercida pelo voto. Eu voto porque eu sou cidadã, meu filho. Porque não, a gente tem que dar um voto de confiança, né? Corrida por apoio. Terça-feira é marcada por posicionamentos de partidos e de candidatos em relação ao segundo turno da eleição para presidente. Ao lado de Lula, Cidadania declara apoio ao petista, assim como o PDT de Ciro Gomes. Mas Ciro fez questão de enfatizar o pouco entusiasmo. Frente às circunstâncias, é a última saída. Ao lado de Bolsonaro, governadores de São Paulo, do Rio e de Minas manifestam apoio ao candidato. Eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Um marco para a comunidade LGBTQIA+. 20 candidaturas foram eleitas para o Legislativo.
E as ações do Twitter disparam depois que Elon Musk diz que vai retomar as negociações para comprar a rede social. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, a disputa de Lula e de Bolsonaro por apoios na corrida presidencial está a todo vapor. Hoje, o PDT de Ciro Gomes e o Cidadania, que compôs ali a coligação de Simone Tebet, decidiram estar ao lado de Lula no segundo turno. Terça-feira, 4 de outubro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Ciro Gomes acompanha seu partido, PDT, e anuncia apoio a Lula no segundo turno das eleições, com críticas ao partido e sem citar o nome do presidenciável. Frente às circunstâncias, é a última saída. Jair Bolsonaro recebe apoio dos governadores reeleitos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e também de São Paulo, derrotado no primeiro turno. Por esse apoio, que é para o Brasil. O Ministério da Justiça pede para a Polícia Federal investigar institutos de pesquisa, que se tornaram alvo de críticas por resultados distantes dos registrados nas urnas eletrônicas. Com o avanço do PL, partido de Jair Bolsonaro, na Câmara, bancada da bala cresce quase 30%, mas aumentou também a diversidade, com a conquista recorde de cadeiras por mulheres e negros. Inquilino do Palácio do Planalto em 2023 vai se deparar com inúmeros desafios na política externa, consequências da guerra, possível recessão na Europa e avanço do aquecimento global. Olá, boa noite. Hoje temos a presença da jornalista do jornal Folha de São Paulo e pesquisadora da Universidade de Colômbia, Patrícia Campos Melo, e o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Terça-feira de novos arranjos políticos na corrida pelo Palácio do Planalto. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o apoio do ex-adversário Ciro Gomes e de toda a cúpula do PDT. Está no ar o All News, 6 horas, 1 minuto pelo horário de Brasília. Vamos juntos nessa terça-feira, hein? Hoje é dia 4 de setembro. Setembro não, setembro já ficou para trás. 4 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do programa. Você já sabe, para participar é só marcar a hashtag All News nas redes sociais. Ou então, você também pode comentar as nossas lives. A gente está ao vivo agora na página do UOL, também com retransmissão no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube. Tem enquete, tá? No YouTube, vamos colocar na tela? A pergunta é se você acha que os apoios conquistados por Lula e Bolsonaro vão mudar o rumo do segundo turno. Por enquanto, a maioria achando que sim, esses apoios podem mudar aí os rumos das campanhas nessa reta final agora para a disputa do dia 30 de outubro. Falando nisso, depois de o PDT anunciar apoio a Lula no segundo turno, Ciro Gomes divulgou um vídeo para dizer que vai seguir a decisão do partido. Apesar disso, ele não cita o nome de Lula, não cita o nome do petista. Vamos ver. Acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última. Seguirão sempre firmes. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Para falar sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com a deputada federal eleita Duda Salabert, a primeira mulher trans eleita para o cargo em Minas Gerais, com uma das maiores votações do país. Kennedy Alencar me acompanha para essa entrevista. Governadores reeleitos Romeu Zema de Minas e Cláudio Castro do Rio vão a Brasília para apoiar o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Mais tarde, em São Paulo, o candidato à reeleição recebe apoio do governador Rodrigo Garcia. PDT do ex-candidato Ciro Gomes anuncia que vai ficar ao lado de Lula. O ex-presidente ainda aguarda a sinalização de Simone Tebet do MDB. Perseguição por terra e pelo ar. O suspeito de roubo é cercado pela polícia. Itália pede ao Brasil extradição do ex-jogador Robinho, condenado por estupro. Teste de míssil da Coreia do Norte faz Japão acionar alerta para moradores. Na série especial, a história das missões jesuíticas construídas no Brasil há 400 anos.
Com 9 títulos nos últimos 7 anos, Palmeiras fica mais perto do 10º, o Brasileirão de 2022. Prêmio Nobel de Física sai para pesquisadores de partículas que podem acelerar os computadores. Exposição internacional sobre a vida e a obra da pintora mexicana Frida Kahlo chega ao Brasil. Rastro deixado por asteroide atingido por sonda da NASA intriga os astrônomos. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O Jornal da Band começa com a história de uma mulher corajosa. Ela estava no carro, viu o marido sendo assaltado por 2 bandidos. Para defender, ela jogou o carro contra esses 2, mas só contra os 2. Você vai ver que ela conseguiu acertar os bandidos sem atingir o marido. O caso aconteceu no litoral paulista. O homem tinha acabado de parar a moto em frente à casa dele. Os bandidos chegam de carro, 2 descem e correm em direção à vítima. Repare que eles estão de capacete. Um dos criminosos sobe na motocicleta do homem, enquanto o outro procura o celular dele. O ladrão está armado. É nesse momento que a esposa da vítima chega de carro e atropela os bandidos. Um deles consegue correr, mas o outro fica preso entre a moto e um veículo da vítima estacionado na rua. O caso aconteceu em Santos, no litoral paulista. O bandido que ficou prensado entre os veículos foi preso assim que a polícia chegou. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, são 18 horas e 4 minutos em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, estarão por aqui José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Diogo Schelp, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Zema, Sérgio Moro, Castro e Garcia anunciam apoio a Bolsonaro. Lula conta com Cidadania e PDT, de Ciro Gomes. O ministro da Justiça pede inquérito contra os institutos de pesquisa. Isso e muito mais, agora para você, aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro recebeu importantes apoios para o segundo turno nesta terça-feira. Durante a manhã, aliados do chefe do executivo que foram eleitos para o Congresso Nacional foram a Brasília conversar com Bolsonaro. Quem também esteve por lá foi Romeu Zema, governador reeleito no primeiro turno em Minas Gerais. Zema pediu que os mineiros relembrem da dificuldade que enfrentaram na gestão petista no estado e declarou seu apoio ao presidente. Boa noite. A polícia do Rio de Janeiro ouviu mais um jogador do Botafogo de Ribeirão Preto suspeito de estuprar uma mulher num hotel. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Começam as ações de apoio de partidos e candidatos derrotados no primeiro turno a Jair Bolsonaro e Lula. TSE finaliza a contagem de votos apenas hoje. Uma cidade no interior do Amazonas foi responsável pela demora. Depois dos erros das pesquisas eleitorais, o senador Marcos Duval protocola requerimento de uma CPI. E você vai ver também. O Ministério da Justiça da Itália pede ao Brasil a extradição do ex-jogador Robinho. Ele foi condenado por estupro. Em Fortaleza, o promotor de justiça Antônio Ricardo Brisdo Nunes foi condenado a pagar uma indenização de 4 salários mínimos à família do comerciante assassinado por ele em agosto. Em depoimento, o promotor afirmou que matou Durval César Leite de Carvalho, de 72 anos, por causa de ciúmes. A mulher do assassino teve um relacionamento com a vítima há 45 anos.